A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Mateus, capítulo de número 10. Nós vamos ler o que vai dizer aqui a partir do versículo de número 1. Mateus capítulo 10, versículo de número 1. Assim que você achar, diga graças a Deus. Veja se alguém aí ao teu lado está sem a palavra do Senhor. Se houver, mostra para essa pessoa aonde nós vamos ler, e juntos vamos meditar na palavra de Deus. Mateus 10, versículo 1. Quem achou, diga amém. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Você crê nessa palavra? Você acredita que através dela Deus falará conosco nesta noite? Quantos creem, digam amém. Então eu vou ler mais uma vez, escuta com atenção. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Amém, minha gente? Jesus está confiando aos seus discípulos uma difícil tarefa, mas para isso Ele está entregando para cada um aquilo que é necessário para que aquela tarefa seja cumprida, ou seja, a autoridade e o poder que vem do alto. E esse mesmo poder Jesus também pode nos entregar. Aliás, Ele já nos entregou. Muitos é que ainda não aprenderam a usá-lo. Amém? Mas você crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Então eu leio e você repete. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Você crê nessa palavra? Então vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e a sua palavra nessa noite. Vamos aplaudir, minha gente. Senhor nosso Deus e soberano Pai, a tua palavra vai ser pregada agora, e nós mais uma vez nos reunimos aqui nesta noite de sexta-feira para ouvir a tua voz. Então, ó Pai, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Vem ungindo os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Desfaz os impedimentos e tudo que atrapalha, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis se sentar em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Jesus Cristo, ao escolher os seus discípulos para fazer a sua obra, Ele vai preparar, capacitar cada um deles, entregando poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, e também Jesus vai entregar poder para que eles tivessem a capacidade de curar, de orar pelos enfermos e os enfermos serem curados. Quando a gente lê o evangelho que Lucas escreveu, Lucas ele vai acrescentar um pequeno detalhe, mas que pode fazer diferença. Lucas 9, veja aí, você está em Mateus, então passa Marcos, chega em Lucas, capítulo 9, vamos ler somente o que vai dizer aqui na palavra de Deus, no versículo 1, amém, minha gente? Lucas capítulo de número 9, versículo de número 1, assim que você achar, diga graças a Deus. E convocando os seus 12 discípulos,
deu-lhes virtude. O detalhe é esse: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Essa palavra virtude, entre outras coisas, significa força. Você vê que Mateus, ele disse que Jesus havia falado: eis que lhes dou poder. E já Lucas acrescenta a virtude. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder, ou seja, força e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Amém? Agora volta um pouquinho, vá a Marcos, capítulo 6, porque conforme o Senhor Jesus ordenou, eles começaram a fazer. Marcos capítulo 6, vamos ler o que vai dizer aqui a palavra a partir do versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. É o mesmo assunto, mas eu quero que você leia comigo. Olha lá, Marcos 6, 7. E chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Repita comigo, por favor, esse versículo 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Por que eu fiz questão de pedir para você repetir? Porque toda boa obra se inicia através do anúncio, da pregação da palavra. Muitas vezes a gente quer orar para o enfermo ser curado, muitas vezes a gente quer orar para o cativo ser liberto, mas a gente sabe que todas as coisas no reino de Deus se inicia por intermédio da pregação da palavra de Deus. Uma das maneiras erradas que nós acabamos cometendo quando queremos, um exemplo, salvar, resgatar, transformar pelo poder da fé alguém da nossa família, é isso. Porque a gente quer orar para a pessoa sair do mal que ela está passando, a gente quer orar para a pessoa largar o vício, um exemplo, a gente quer orar para a pessoa ser curada de uma enfermidade que acometeu a vida dela, mas para que a obra seja feita, é necessário que nós venhamos começar pregando a palavra de Deus. Por isso é que os discípulos e o próprio Senhor Jesus assim fazia. Versículo 12: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Por quê? Porque o pecado, sem dúvida alguma, sempre atrapalhou e sempre vai atrapalhar. Quando você prega sobre arrependimento e a pessoa, ela se liberta do pecado, certamente o agir de Deus terá poder na vida dela. Versículo 13: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Eu costumo dizer
que a gente ainda não descobriu o poder e a autoridade que temos, porque muitas vezes nós temos o hábito de nos limitar. Talvez ninguém aqui experimentou orar por alguém e a pessoa ser curada daquele mal. Talvez aqui ninguém experimentou ver alguém sofrendo com uma dor e com autoridade colocar a mão sobre o lugar da dor e você determinar a cura. E talvez você nunca passou pela experiência de ter que expulsar um espírito imundo que está manifestado na vida de alguém. Mas eu quero que você saiba, minha gente, que esse poder, essa virtude, essa autoridade, essa força está sobre as nossas vidas. E eu quero que você creia que há de chegar o momento que o Senhor vai preparar para que isso aconteça, e você vai ter que dar conta, hein? Você não pode dar para trás. Sabe por quê? Porque até aqui Jesus está falando com os discípulos, mas em Marcos 16, eu quero que você veja aí, Marcos 16, Jesus, ele vai dar um detalhe que agora nos inclui também nesse contexto aqui que nós estamos analisando na palavra. Primeiro ele está falando com os discípulos, e em seguida ele fala algo que faz total diferença e que nos inclui também aqui, ó. Marcos 16, vamos ler a partir do 9, para termos aqui um contexto do que estava acontecendo. Diz assim, quem achou diga amém. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, mais uma vez a palavra em primeiro lugar, ó: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Diga comigo, se eu quiser ver transformação, eu preciso pregar a palavra, eu preciso anunciar a palavra. O anúncio da palavra sempre vem antes de qualquer coisa, minha gente. Parando aqui, abrindo aqui um parênteses, eu lembro quando Jesus foi ter com os pescadores. Jesus já sabia que eles não tinham pescado nada, concorda comigo? Aí Jesus chegou até a eles, já poderia ter mandado com que eles voltassem para o mar e lançar a rede para pescar, mas o que Jesus fez questão de fazer primeiro? Jesus fez questão de pregar a palavra, subiu no barco de Pedro e anunciou a palavra a todos. Sabe por quê? Que sempre a palavra vem em primeiro lugar? Porque nós não podemos começar pelas coisas terrenas, e sim pelas coisas do Espírito, pelas coisas espirituais. Eu costumo chamar isso de preparar o terreno, de preparar o caminho, de preparar o momento. Você prega a palavra, você anuncia a Cristo. Aquela que tem o coração duro, que não quer receber a palavra, passa a ter um coração aquebrantado e contrito. Você vai anunciando o evangelho, a pessoa vai recebendo a palavra, e quando a palavra entrar no coração dela, haverá transformação, mudança, curas, bênçãos para a glória e louvor de Deus Pai. Pregue a palavra de Deus, porque se você pregar, Deus vai honrar a tua fé. Diga graças a Deus, igreja.
Oh, glórias! Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será como, igreja? Condenado. Então não é só pregar, não é só trazer a pessoa no culto, ganhar a alma, é ver a pessoa sendo batizada. É aí que você ganha a alma de fato e direito para Cristo. Enquanto você não vê essa pessoa batizada, você não pode sossegar. Você tem que continuar correndo atrás para ver essa pessoa salva, principalmente se for um familiar teu. Aí agora, Jesus vai falar algo que nos inclui naquilo que ele tinha dito para os discípulos, porque no versículo 17 ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Ele não disse, e estes sinais seguirão a vocês. Ele diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. Aí eu pergunto aqui, igreja, quantos aqui creem em Cristo Jesus? Então esses sinais seguirão a vocês. A base de tudo se chama o quê? Fé. E para ter fé é necessário crer, é necessário acreditar. Aí ele descreve aqui 5 sinais. Quais são? Primeiro, em meu nome. É necessário o quê? Que o nome de Jesus esteja à frente de tudo. O nome de Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. Amém, igreja? Quais são os sinais? Expulsarão demônios. Alguém aqui já passou por essa experiência? Se você ainda não passou, você se prepare, porque você pode passar. E você vai ter que estar pronto para isso. Porque você crê ou não? Então no nome de Jesus, o demônio ainda que resiste, ele vai ter que cair por terra. Falarão novas línguas. O falar novas línguas se refere ao batismo com o Espírito Santo, no sentido que o falar línguas estranhas é o sinal mais notório que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. Por isso é que no momento da oração de busca do Espírito Santo, é necessário com que nós digamos assim: seja batizado em nome de quem? Em nome de Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus. Até porque João, o que batizava, João Batista, ele disse assim: eu batizo com água para o arrependimento dos pecados, mas quem batiza com Espírito Santo e com fogo é quem? É Jesus Cristo. Você crê? Sim ou não? Se você ainda não é, você vai ser batizado para a glória de Deus, amém? Mais um: pegarão nas serpentes. Quantos aqui tem coragem de pegar numa cobra, hein? Uma víbora? Pastor, já peguei em várias. Aliás, eu vivo perto de cobras. Entendeu aí a comparação, né? Mas não é dessas aí não, tá bom? É cobra mesmo, literalmente falando. E se beberem alguma coisa mortífera, ou seja, algum tipo de veneno, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós podemos tirar aqui o pegar na serpente ou beber alguma coisa mortífera, mas esses 3 primeiros aqui, expulsar demônios, falar em línguas e curar os enfermos, esses 3 aqui é algo que nós temos que buscar. Sabe por quê? Porque antes do poder de Deus se manifestar, é necessário com que o mal seja retirado. Então a gente tem que ter autoridade para mandar o mal embora. Concorda comigo? Quando a gente é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos inspira, nos capacita. E o falar novas línguas é sinal que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. E esse é o que eu acho mais maravilhoso de todos. É uma pessoa chegar para você e estar sentindo uma dor, e você, cheio de Deus, dizer
assim: vem cá que eu vou orar e você vai ser curado. Você colocar a mão sobre o enfermo e dizer assim: seja curado em nome de Jesus, e de imediato a dor passar, sarar, o mal ser arrancado para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Aí deixa eu te dizer uma coisa. Desses 5 aqui, 4 aconteceram, exceto a ingestão do veneno. Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O primeiro é o falar em línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Ele disse assim: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Qual é a promessa? Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O revestimento, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. E a gente tem que ficar muito atento à palavra colocada na frase, porque Jesus disse assim: eis que envio a promessa. E toda promessa é feita para quê, minha gente? Para ser cumprida ou descumprida? Quem foi que prometeu? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele cumpriu. Então, se você crer, e Jesus não disse: os sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome falarão novas, então você vai falar. Porque Ele prometeu, você vai falar, se você crer e buscar. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, minha gente? A próxima quarta-feira já vai ser 2020, vai ser dia 1º. E você que não é batizado com o Espírito Santo ainda, ou você que já foi batizado, mas há muito tempo não fala em línguas, faça um voto com Deus, faça um propósito com Deus, e diga assim para Deus: Deus, de 2020 não vai passar, porque eu creio. Faça um voto de jejum, se consagre, busque, se dedique, não falte às quarta-feiras da igreja, venha, porque essa promessa vai se cumprir na tua vida. Você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Oh glórias, graças a Deus. Faça diferente. Quarta-feira já vai ser 2020, então faz esse compromisso com Deus, se dedica nesse propósito de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo em nome de Jesus. Atos 16, falarão novas línguas, nós vimos agora. Atos 16, Jesus disse que no nome dele expulsaríamos os demônios. Você que já teve a experiência de expulsar demônio, você sabe que, principalmente na primeira vez, não é uma situação muito simples, não é verdade? A primeira coisa que o diabo quer é fazer você sentir medo. A primeira coisa que ele quer é que você se sinta incapaz. E como a natureza do homem, ela muitas vezes nos leva a temer, a gente muitas vezes quer recuar, mas na autoridade do nome de Jesus, é o mal que tem que cair por terra. Atos 16, versículo 16 também. Expulsar demônios agora. Olha o que diz. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, aqui é Lucas falando, né? Porque Lucas escreveu Atos, e ele estava junto com Paulo nesse episódio aqui, ó. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, ou gritava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus
Altíssimo. Se Paulo não tivesse uma coisa que a gente tem que pedir a Deus, viu? Discernimento espiritual. Diga comigo, discernimento espiritual. Porque se tem uma coisa que o diabo é mestre, é enganar. E tem muita gente que acaba sendo enganada pelo diabo por faltar o devido discernimento. Essa menina, essa jovem, com um espírito, note que está escrito com E minúsculo, que se refere a qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo. Ela tinha um espírito de adivinhação. Por isso é que você tem que ter cuidado com essa questão de adivinhação. Talvez no passado você deu até a mão para alguém ler a tua mão. Talvez você até mandou jogar os búzios, jogar cartas, não é? O mundo aí afora é cheio dessas coisas, principalmente nessa época do ano, nessa semana. Não, eu preciso saber como é que vai ser o ano de 2020. Eu tenho que ir lá na irmã fulana para ela colocar o baralho, para ela jogar os búzios, para ela ver lá a bola de cristal, é bola de cristal que chama? Para ela saber como é que vai ser meu ano. Espírito de quê? No caso, espírito de engano, porque só tem um que sabe o que vai acontecer amanhã. Como é que é o nome dele? É Jesus. Amém, igreja? Aí se o Paulo não tivesse discernimento, ele tinha acreditado. Mas olha o que diz o versículo 18: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, ou seja, o Espírito Santo já estava incomodando a ele, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Paulo, em nome da placa da igreja, em nome dos obreiros, em nome de quem? De Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo olhou para ela e disse: Satanás, em nome de Jesus, saia. E na hora o mal saiu, porque o demônio reconheceu a autoridade na vida de Paulo e o poder que há no nome de Jesus. Não tenha medo, não é você que vai mandar embora, mas é o poder de Deus que está na tua vida e a autoridade do nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus, ou glórias. É Jesus que faz a obra, igreja. Capítulo 19, nós vamos ver a diferença de quem tem autoridade, poder, virtude e de quem não tem. Porque também não é só achar que vai dizer em nome de Jesus sai, e o capeta vai sair assim não, viu? Presta atenção aí, ó. Atos 19, versículo 11. Olha como Paulo é um exemplo a ser seguido. Versículo 11 do capítulo 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu gosto muito desse versículo aqui, sabe por quê? Porque é interessante que aqui deixa claro, ó, Deus nos usa como instrumento, como canal, mas quem é que faz a obra? É Ele, ó. Deus, mas Ele precisa de alguém, não precisa? E quem é esse alguém? Quem é esse alguém? É você. É você que vai fazer a diferença lá na tua casa. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Vamos liberar aqui uma palavra profética. A gente vai ler junto, mas no lugar de Paulo você vai falar o teu nome, combinado? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. E Deus, pelas mãos de... Agora fala o teu nome. Nossa, fica misturado, né? Então vamos fazer assim: e Deus pelas minhas mãos. Fica melhor assim? Vamos lá. E Deus pelas minhas mãos fará maravilhas extraordinárias. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles,
e os espíritos malignos saíam. Tá bom? Olha como Paulo tinha autoridade, virtude e poder na vida dele. Aí o versículo de número 13 vai mostrar aqueles que acham que tem, mas não tem. Versículo 13: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Em outras palavras, o pai deles era um pastor, um sacerdote. Aí as pessoas endemoniadas, aí eles chegavam: nós mandamos você embora, Satanás, em nome de Jesus. Aí a resposta do capeta é sensacional, ó. Versículo 15: e respondendo, porém, o capiroto, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? É muito forte isso, né? Você vê a autoridade de Paulo. O capeta sabia quem era Paulo, e Jesus, ele sabe desde sempre. Por isso que crer em Cristo, crer em Deus não é muita coisa, porque a Bíblia diz que os demônios também creem e estremecem. Eu costumo dizer que o capeta tem mais medo de Deus do que nós. Você sabia disso? Os demônios têm mais medo de Deus do que nós, porque os demônios não têm a ousadia e a coragem que a gente tem de muitas vezes fazer coisas que não agradam a Deus. Aí eles estão mandando o demônio embora, e o demônio não vê neles autoridade, unção, virtude, poder. E isso se refere ao quê? Vida no altar, jejum, oração, consagração, santidade, busca. Tudo isso influencia. Para que a gente tenha esse reconhecimento da autoridade de Jesus em nossas vidas, nós temos que buscar nos diferenciar dos demais, ou seja, ter uma vida no altar. A gente precisa se consagrar, precisa orar, precisa jejuar, precisa buscar, precisa conhecer a palavra, ou seja, ser cheio de Deus. Eram 7. Aí o demônio foi para cima e deu uma surra neles, ó. Teve 5 que fugiram, aí ficou 2 e apanharam. Veja, versículo 16: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E com o demônio não se usa força, porque o demônio, o espírito, a entidade maligna, ela tem uma força diferenciada, sobrenatural, da força natural do homem. Porque não é força, é o que? Autoridade espiritual. Às vezes ele ainda quer resistir, mas se você der a ordem em nome do Senhor Jesus, e se você tiver vida no altar, e se você não sentir medo, se você não deixar de crer na autoridade que há em você, porque o demônio quer rir da sua cara, ele não quer obedecer da primeira vez, achar que você não tem força, que você não pode, mas se você der a ordem com fé, com convicção, ele tem que cair por terra. E não é segurar não, é dar uma ordem e manifesta amarrado aí agora, ele tem que ficar, porque é em nome de Jesus que ele tem que cair por terra. Amém, igreja? Esses aqui, como não tinham vida no altar, levaram a surra do capeta. Não é muito forte isso? Mas pastor, será que eu tenho que passar por isso? Olha, não é que você tem que passar, é porque você pode passar. E você tem que estar preparado para isso. Lógico, dá para chamar um pastor? Chama. Mas imagina que é tarde da noite. Imagina que você está longe de uma igreja e está longe de um pastor. Quem é que vai resolver o problema? Isso? Pois é. E se acontecer dentro de casa, como o irmão falou?
Quem é que vai dar conta do negócio? É você que tem Deus na sua vida. Chega lá, se enche de Deus, capeta, eu te amarro agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem autoridade, você está derrotado em nome de Jesus. E não conversa muito não, com o demônio não conversa muito não. É dar ordem, mandar ele embora para o inferno, para o abismo, para nunca mais voltar. Amém? Ah, pastor, será que acontece? Olha, não é sempre, mas pode acontecer. E se acontecer, você tem que estar preparado, porque foi Jesus quem disse: em meu nome expulsarão os demônios. Assim seja, diga graças a Deus. Atos 28, já que Jesus disse que vamos pegar nas serpentes e não vai acontecer nada, né? Já que eu falei para você que só não há ingestão de veneno, mas as outras aconteceram, então eu vou fazer questão aqui de te mostrar. Atos 28, versículo 1, Paulo mais uma vez. Atos 28, 1. Diz assim, ó: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, ou seja, uma cobra, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não deixa viver. É porque Paulo tinha acabado de sofrer um naufrágio e tinha escapado da morte. Aí agora estava sendo mordido por uma cobra venenosa. Naquela época, ser mordido por uma cobra como hoje, ainda que hoje as chances de sobrevivência são maiores, era praticamente morte certa. Naquela época, a pessoa fosse mordida por uma cobra venenosa, certamente iria morrer. Aí ficou todo mundo esperando Paulo cair duro e morrer ali mesmo. Aí veja o versículo 5: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Se aconteceu de novo, ou se vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que Jesus disse: pegarão em serpentes, e não iria acontecer mal. Então, se cumpriu aqui na vida de Paulo. Amém, igreja? Ah, pastor, então eu vou pegar umas cobras aí, eu quero ver o que vai acontecer comigo. Não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. A Bíblia diz, né? Não atentarás o Senhor. Então pula fora de qualquer risco. Tem gente que acha que é super-herói, porque é servo de Deus, né? Acha que pode fazer tudo. Não, Deus me guarda, Deus me protege. Também não é assim que funciona, a gente tem que vigiar. E por último, a questão da cura. Vamos ler duas referências para a gente terminar. Atos 3, versículo 6. Pedro e João subiram ao templo à hora da oração. Um homem paralítico, que tinha mais ou menos 40 anos de idade, pediu dinheiro a eles, uma esmola, e eles disseram assim, Atos 3, versículo 6: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e o que é mais lindo, né? Louvando a Deus. Ah, pastor, queria tanto orar e ver alguém sendo curada. Você nem tentou.
Você já tentou? Ou você já colocou em prática o que Jesus te deu? Às vezes a pessoa tem que orar, tem medo de orar até por alguém que está sentindo uma dor. A pessoa pensa assim: e se eu orar e não acontecer nada? Hein? A pessoa vai rir da minha cara. Tem gente que tem medo de fazer isso. Então ora, chega lá e ora, na autoridade do nome de Jesus, amém? Faz a tua parte. E Deus pelas mãos de quem? De Paulo, ou seja, de Deus pelas tuas mãos, é Deus que vai fazer. Atos capítulo 9, versículo 32, para a gente terminar. Atos 9, 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá. Quem é que faz a obra? É Deus, é o Senhor. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Você vai dizer para o enfermo: Jesus te dá saúde, seja curado, para a glória de Deus Pai. Minha gente, em meu nome falarão novas línguas. Vou citar os principais, tá bom? Expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Os sinais seguirão aos que crerem. E tem uma coisa que Jesus falou que eu fico maravilhado. Ele disse que se nós acreditarmos, faríamos obras maiores do que a dele. A gente não fica maravilhado com tudo que Jesus fez? Então ele está dizendo: você crê? Então você vai fazer uma obra maior do que a minha. Você vai ser batizado, você que ainda não é. Você vai orar e o enfermo sarará. Você vai orar e o mal vai cair por terra. Porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.